Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje falaremos do nosso primeiro delineamento experimental, o delineamento inteiramente casualizado, que abreviaremos aí de DIC. Bem, é o delineamento que utiliza apenas 2 dos 3 princípios básicos da experimentação. Então, é o delineamento que utiliza apenas repetição e casualização ou aleatorização. Certo? Nós não usamos o controle local. Por quê? Porque nós só usamos o DIC quando a gente tem certeza que nossas condições experimentais, as nossas parcelas, são homogêneas. Esse delineamento, ele tem algumas vantagens, tá? Ele é um delineamento bastante flexível, pois o número de repetições e de tratamentos depende apenas do número de parcelas disponíveis. Então nós vamos ver aí que dos delineamentos, esse daí é o que precisa de menos repetição, tá? O número de repetição por tratamento não precisa ser o mesmo para todos os tratamentos, mas o delineamento é mais eficiente se os tratamentos são igualmente repetidos. Ou seja, o ideal, né? Então ele é mais eficiente se todos os tratamentos tiverem o mesmo número de repetição, tá certo? Porém, muitas vezes acontece, você monta um experimento, todos os tratamentos têm 10 repetições. Porém, às vezes acontece de uma parcela ser perdida por algum motivo, por ataque de praga ou alguma outra coisa, você perde uma parcela. E um tratamento, em vez de ter 10 repetições, passa a ter 9, 8. Ah, dá para continuar? Dá, tá certo? Ou seja, dá para você fazer a análise mesmo que os tratamentos tenham números de repetições diferentes, tá certo? Da parte de análise estatística, esse delineamento é o mais simples, tá certo? Mesmo com um número de repetições diferentes por tratamento. A gente vai ver aí que esse daí é o que precisa de menos repetição, porque é o que tem o maior grau de liberdade do resíduo. A gente vai ver logo mais que o grau de liberdade do resíduo é um parâmetro que a gente usa para ver se tem muita repetição, pouca repetição, para determinar o número de repetições dos tratamentos, tá certo? Então, olha lá, nenhum outro delineamento com o mesmo número de parcelas ou mesmo número de repetições possui mais grau de liberdade associado ao resíduo. Então a gente vai adotar um critério aqui que quanto maior o grau de liberdade do resíduo, melhor. E como que a gente aumenta o grau de liberdade do resíduo? A gente vai ver que é a partir do número de repetições. Desvantagens que esse delineamento possui. Ele exige, então, homogeneidade total das condições experimentais. Então, eu só posso montar ele quando eu tenho certeza aí que as minhas parcelas são homogêneas, certo? Pode conduzir às estimativas da variância residual bastante alta, pois não usando nenhum controle local, todas as variações, exceto de tratamento, são consideradas como variação do erro experimental. Logo, pode ter baixa precisão se as parcelas não forem homogêneas. Então, se as parcelas não são homogêneas, existe uma variabilidade entre elas. Se eu uso o DIC num local em que as parcelas não são homogêneas, essa variabilidade que eu não controlei devido às parcelas, ela vai todo para o que a gente chama da variação do erro experimental. Ela aumenta a variabilidade aí no nosso experimento, o erro experimental. Consequentemente, a precisão do trabalho diminui. Ou seja, resumindo, eu só posso usar ela quando as minhas parcelas, o meu material, minhas condições do experimento forem homogêneas, tá certo? Quando que ela é utilizada? Olha lá, ela é muito utilizada em laboratório, ensaios, ou experimentos realizados em casa de vegetação, experimento com vaso em que você homogeneizou a terra, geralmente esses experimentos a gente trabalha com DIC. E aqui ele coloca uma observação que quando você trabalha em experimento em vaso, você acaba geralmente, por mais que os vasos são homogêneos, às vezes tem um local que pega mais claridade ou mais vento, você sempre está trocando os vasos de posição, tá certo? Para evitar influências externas.
sobre o mesmo vaso. Então, ou seja, tentando minimizar o erro experimental. E aí, todos os delineamentos que a gente for trabalhar, sempre vai ter um modelo matemático ou um modelo linear. É uma função, tá certo? Em que a variável resposta tua depende de vários fatores. A gente vai falar do modelo aqui, mas na prática a gente nem vai usar tanto esse modelo, tá? A gente vai usar principalmente quando for falar de trabalhar no software, por exemplo, no Sysvar, na hora de você especificar lá de alguma forma, você tem que colocar o modelo, tá? Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Bem, o que eu chamo a atenção de vocês aqui é, agora, sempre que a gente estiver trabalhando num DIC, a gente vai dar alguns nomes aí. O I maiúsculo, aqui. Então, o I maiúsculo nosso, que vai aparecer nas fórmulas, ele está associado ao número de tratamentos. Então, se eu montei um experimento e quero comparar 5 tratamentos, o meu I maiúsculo vale 5, tá certo? Então, o I está associado ao número de tratamentos ou ao número de níveis de um fator. Mesma coisa, mais para frente a gente vai ter mais de um fator, tá certo? Aí cada fator é como se fosse um tipo de tratamento, a gente olha os níveis daquele fator. E cada tratamento, ele vai ser repetido uma quantidade de vezes. Essa quantidade de vezes nós vamos chamar de J maiúsculo. Então, J maiúsculo representa o número de repetições. Então, se eu tenho lá, cada tratamento foi repetido 10 vezes, o meu J maiúsculo vale 10, tá certo? E aí, cada observação que nós temos aí é proveniente de um desses tratamentos e uma dessas repetições. Vão ser os índices que vão aparecer aqui na próxima tabela, ó. Então, geralmente, quando a gente vai representar um conjunto de dados, tá? A gente representa usando uma tabela desse tipo aqui, tá bem? Isso é para representação em livro, né? É apostila, tá? No computador a gente vai ver que para rodar no Sysvar, para rodar no R, não pode ser uma tabela desse jeito, tem que ser um outro tipo de tabela, tá certo? Uma planilha que a gente faz no Excel um pouquinho diferente dessa. Mas aqui só para clarear, olha lá. Aqui é como se eu tivesse a ordem tanto faz, tá, pessoal? Aqui eu coloquei os tratamentos nas linhas e as repetições nas colunas. Vão ter casos em que as repetições vão estar nas linhas e os tratamentos na coluna. Então, olha lá, eu tenho uma linha para cada tratamento. Então, Izinho é o meu índice, igual a 1, Izinho igual a 2, Izinho até o I maiúsculo, que representa então o meu número de tratamentos. E aqui uma coluna para cada repetição, J1, J2, né? J até J maiúsculo. Então, olha lá, vamos supor, se eu tivesse 5 tratamentos e 10 repetições, o meu I varia de 1 até 5 e o meu J varia de 1 até 10, tá certo? Então, olha lá, essa observação Y21 é o valor observado na parcela, tá certo? Que recebeu o tratamento 2 e era a primeira repetição. Então, cada Y a gente representa como uma variável resposta, cada Y aqui representa um valor proveniente de uma parcela, tá certo? Que recebeu um determinado tratamento e uma determinada repetição. Então, olha, Y1 é a primeira repetição do tratamento 1, tá? Então, tem essa tabela aqui. Para a gente poder resolver aí, fazer as análises à mão, eu já sugiro que vocês criem essas duas colunas aqui, tá? Em algum momento nós vamos precisar dela. O que são essas colunas? T maiúsculo, totais, é o total de cada tratamento. Então, se eu tenho 5 tratamentos, eu vou ter 5 totais, um total para cada tratamento. Ah, como que eu acho o total do tratamento 1? Eu somo todos os valores, né, observados aí, os valores das repetições. Quando eu somo eles, me dá o total do tratamento 1. Total do tratamento 2, a mesma coisa. E assim eu faço o total de todos os tratamentos, tá? Isso vai ser importante. E depois, pessoal, eu calculo também as médias de cada tratamento. Então, se eu tenho 5 tratamentos, eu vou ter 5 médias. No final, quando eu for comparar esses tratamentos, na verdade eu estou comparando as médias desses tratamentos. Então, eu vou precisar desses valores aqui, tá? Lembrando que quando eu estou comparando as médias dos tratamentos, eu estou comparando as médias populacionais, a da população. E a da população eu não conheço, mas eu uso quem? Essas médias que é do teu experimento, que são as médias
das amostras. Então, com base nas médias amostrais, eu tiro conclusão sobre a média populacional. Tá bem? Essa é a parte que possivelmente vocês viram em estatística básica, que a gente chama de inferência. É com base numa amostra concluir sobre uma população, tá? É o que a gente brinca lá que quem cozinha faz, né? Então, quando você faz um prato lá, você quer saber se está bom de sal, você vai lá e experimenta, né, um pouquinho. Ou seja, com base naquele pouquinho que seria a tua amostra, você conclui sobre a população, que é toda a panela lá, se ela está boa ou não de sal. Isso é uma analogia aí ao que é a inferência. Aqui é a mesma coisa. Com base nas médias amostrais que a gente teve do nosso experimento, a gente conclui sobre a população. Tá certo? Mas resumindo, eu vou ter um conjunto de dados, vou ter que usar esses dados aqui, né? Mas em algum momento eu já vou precisar, então se quiserem já pode fazer, achar os totais de cada tratamento e as médias de cada tratamento. Na maioria das vezes, né, como média é um conceito lá da estatística básica, na maioria das vezes para ganhar tempo eu já já forneço esses totais aqui, tá? Então olha lá, TI é o total, é a soma das observações do tratamento I, tá certo? Então cada tratamento vai ter um total, é o total do seu tratamento, tá? Aqui, esse somatório que a gente vai usar em alguns momentos, ó, somatório dos valores de Y, que são esses daqui, variando todos os J's e todos os I's, tá? São índices, aqui não é uma fórmula matemática, no final o que ele quer dizer? O total de todas as observações, então todas, independente de qual tratamento, qual repetição, quando eu somar tudo isso daqui, eu vou ter o total de todas as observações, é o que a gente vai representar apenas por T, sem o índice, tá bem? E aqui o YI, Y barra I, é a média de cada tratamento. Como que eu faço para achar a média de cada tratamento? Eu pego o total do tratamento e divido pelo número de repetições. Então, nesse caso aqui, ó, eu pego o TI, que é a soma de todas as observações do tratamento 1, divido por J. Se todos eles tiverem o mesmo número de repetições, todos eles vão ter o mesmo J. Então, aqui, pego o total desse, divido pelo J, eu vou ter o total do tratamento 2. E assim sucessivamente. A média, né? Encontro a média de cada tratamento, tá? Então, o YI é o valor observado, é o que você mediu lá na tua parcela. Seja a altura média de planta, produtividade por parcela, tá certo? A produtividade, ou seja, o que você ganha de peso é a tua variável resposta. E como eu falei, geralmente vai vir um modelo associado. Esse é o modelo mais simples que a gente tem. Ou seja, a nossa variável resposta ela depende de quem? As parcelas eram homogêneas. Então vai ter uma média geral para todo mundo. Vai ter um efeito do tratamento que foi aplicado na parcela. É ele que a gente está testando, tá certo? E vai ter tudo que eu não consegui controlar, vai para o erro experimental. Tá? Então, Y e J é o valor observado. Da onde que vem esse zinho? Qual tratamento ele está? Então, é o valor observado do iésimo nível do fator, ou iésimo tratamento, tá certo? E Jésimo nível da repetição. Então, aqui Y e J está associado ao valor observado no iésimo tratamento, Jésima repetição. Percebe que o mesmo I que aparece aqui está associado a um determinado tratamento. Ele aparece aqui. E aqui eu tenho um erro também associado ao iésimo tratamento e Jésima repetição. Então, tem uma parcela que é uma constante geral, um efeito do tratamento e tudo que eu não consegui controlar nesses dois vai para o resíduo. Então, Mi é uma constante comum, que geralmente é a média, e TI é o efeito do iésimo tratamento do fator A, certo? Y e J é o erro, que a gente chama de erro experimental, o erro não observável associado ao Y e I, J, considerados como uma variável aleatória de média zero, variância constante, tá? Isso aqui é só alguns princípios que a gente vai trabalhar mais para frente, bem? Bem, e aí, como eu falei, nós temos duas hipóteses, tá? Quando a gente faz uma análise de variância, a gente está testando algumas hipóteses. Hipóteses essas que foram formuladas lá no planejamento. Então, o que eu quero comparar? Quero comparar tantos tratamentos. Então, eu vou precisar de duas hipóteses. Quem são essas hipóteses? A primeira, hipótese H0, ou hipótese nula, que a gente chama. O que nós temos nessa hipótese?
O efeito dos tratamentos, olha lá, T1, T2, TI, aonde que está esse efeito? Está aqui, ó. Esses efeitos dos tratamentos que está no teu modelo matemático aqui, eu vou estar testando eles. Vou estar testando se eles não têm diferença, tá? E aí se eu estou dizendo que o efeito do tratamento 1 não difere do efeito do tratamento 2, nenhum difere entre eles, estou dizendo que todos os tratamentos não diferem entre si. Então todos os tratamentos tiveram o mesmo efeito, tá certo? Ou eu tenho uma outra hipótese que é TI diferente de TI', para pelo menos um I diferente de I'. O que eu estou querendo dizer, pessoal? As duas hipóteses. Não tem diferença entre os tratamentos. Os tratamentos, o efeito dos tratamentos, né, não difere entre si. E aqui embaixo, pelo menos um tratamento foi diferente dos demais. Por que pelo menos um? Ele está dizendo ali que detectou alguma diferença. Depois a gente vai ter que ver se todos os tratamentos são diferentes, se um é diferente de todos os outros e os outros não são diferentes entre si, né? A gente vai ter que testar quem é diferente de quem. Mas no primeiro teste aqui que a gente está fazendo, tá? Testar essas duas hipóteses primeira hipótese, não tem diferença entre os tratamentos. Segunda hipótese, pelo menos um tratamento difere dos demais, tá certo? Ou seja, o que nós estamos testando? Está sendo testada a não existência do efeito do fator A ou do efeito do tratamento. A gente está testando o quê? Se não tem efeito dos tratamentos, né? Se eles não diferem entre si ou se pelo menos um difere dos demais. Então tem pelo menos um tratamento que é ou melhor ou pior do que os demais. Tá? Lembrando que eu falo sempre pelo menos um, porque pode acontecer num delineamento lá, quando eu vou comparar os tratamentos, todos serem diferentes. Mas pode acontecer às vezes de um só ser diferente. E a hipótese de cima acontece quando nenhum é diferente. Bem, feito isso, então, como que a gente vai testar essas duas hipóteses? A gente vai ter que fazer uma análise de variância. Tá? É o nome da nossa análise que a gente vai fazer, análise de variância. Abreviando, em inglês fica ANOVA, então em alguns materiais vocês vão encontrar como ANOVA, tá certo? E em português, ANAVA, tá? Tanto faz então ANOVA ou ANAVA, tá? Então possivelmente no Sysvar vai estar escrito ANAVA, tá? No R, como em inglês, vai estar ANOVA, tá? Mas tanto faz um quanto o outro. É análise de variância. É uma análise, então, de dados de um experimento conduzido no delineamento. Nesse caso, vai ser delineamento inteiramente casualizado, mas depois a análise de variância a gente vai usar também em DBC, quadrado latino, tá certo? Então, assim, no caso geral, o que a gente pretende? Por que a gente faz essa análise? Estimar as médias ou os efeitos dos tratamentos. Então, a primeira coisa, a gente vai estimar as médias dos tratamentos e depois testar se tem diferença entre essas médias dos tratamentos. Então, quando eu estou falando que não tem diferença entre os tratamentos, ou pelo menos um tratamento difere dos demais, eu estou me referindo em média, tá certo? Estou sempre testando a média dos tratamentos, tá certo? As expressões necessárias para a realização da análise de variância estão apresentadas na tabela 2, dadas a seguir. Pessoal, as fórmulas, quando vocês olham, às vezes pode ser que assuste, tá? Mas vocês vão ver que conforme você faz 1, 2, 3 exercícios, o passo a passo é sempre o mesmo, tá? E aí a gente acaba guardando o passo a passo, não tem erro, tá? Outra coisa, nós vamos fazer essas fórmulas aí usando a calculadora, então precisa de uma calculadora científica, tá certo? Em outros vídeos eu vou mostrar como que a gente faz na calculadora. Primeira coisa, a gente vai montar o quadro ou o esquema de análise de variância para um experimento conduzido no delineamento experimental inteiramente casualizado. Pessoal, a gente vai sempre montar uma tabela desse jeito, tá? Então, primeira coisa, a gente vem com as fontes de variação ou causas de variação. O que está variando no teu modelo, tá? Sempre vai ter essa primeira linha aqui, eu vou começar explicando as fontes de variação, e na última aqui tem o total. Tá? Então, dessa variabilidade total, uma parte dela foi devido ao tratamento, tá certo? E uma parte dela foi que eu não consegui controlar, que não foi devido ao tratamento, foi para onde? Para o resíduo ou erro, tá? Aqui é a ideia do erro, do efeito do erro experimental que a gente estava falando anteriormente, tá? Então, naquele modelo lá, se vocês olharem, vou voltar no modelo aqui, ó.
O efeito total, isso é uma constante, então ela não influencia. A variabilidade total está associado aos tratamentos e a tudo que eu não consigo controlar que vai pro erro, tá certo? Então, olha, dois fatores aqui que estão influenciando. Então, se você olhar lá na tua tabela, tem duas linhas, tá? E esses dois juntos formam o total. Então, sempre que eu for montar, pessoal, eu vou colocar fonte de variação, quem que eu estou testando. Aqui a gente chamou de tratamento como sendo maneira geral, mas eu posso chamar lá depois tratamento. Quem são meus tratamentos? Dietas, variedades, doses de nitrogênio, eu posso dar um nome se eu quiser aqui. Tudo que eu não consigo controlar vai para o resíduo e o total. Depois nós temos então aqui, que a gente vai abreviar como GL, mas são os graus de liberdade. Tá bem? Vou explicar já. Depois, soma de quadrado. A gente vai explicar como calcula essa soma de quadrado, depois quadrado médio, tudo isso para achar um F, tá? Um F que a gente vai chamar de F calculado. E vai comparar esse F calculado. Por que calculado? Ele veio dos nossos cálculos, ele veio dos nossos dados. A gente vai comparar esse F calculado com um F tabelado. E aí depois eu vou mostrar a tabela F, como que consulta essa tabela F, tá bem? Bem, mas aí a gente precisa primeiro fazer esses cálculos aqui. Como que eu faço? Primeira coisa, grau de liberdade. Eu preciso achar esses graus de liberdade aqui. Olha o I e o J que eu falei para vocês. Como o I, se você lembrar o I maiúsculo, o que ele representa? Representa o número de tratamentos. Então, aqui eu vou escrever o número de tratamentos menos 1. Então, se eu montar um experimento com 10 tratamentos, qual vai ser o grau de liberdade do tratamento? Número de tratamentos 10 menos 1. Grau de liberdade vai ser 9. Tá? Então, sempre vai ser o número de tratamentos menos 1. Vou fazer o total primeiro. Grau de liberdade total vai ser o número de tratamentos vezes o número de repetições menos 1. Então, imagine que você montou um experimento com 10 tratamentos e 5 repetições. Então, olha lá, pensa comigo, 10 tratamentos vezes 5 repetições cada, 10 vezes 5, 50. Eu vou fazer 50 menos 1, certo? Vai dar 49. E aí, pessoal, como que eu acho o do resíduo? Tá? Antes de falar do resíduo, só uma observação. Aqui, para facilitar nesse momento, você pode guardar o seguinte. Qual que vai ser? I vezes J vai ser sempre o tamanho do teu conjunto de dados. Vai ser sempre o tamanho do teu número de parcelas. Tá? Porque se eu tenho um tratamento com 10 tratamentos, um delineamento com 10 tratamentos e 5 repetições, 10 vezes 5 eu preciso de 50 parcelas. Então, aqui vai ser sempre o número de parcelas menos 1. Tá bem? Ou o número de tratamento vezes o número de repetição menos 1. E o do resíduo? Pessoal, do resíduo eu posso usar essa fórmula aqui, tá? I que multiplica J menos 1. Então, eu vejo o número de repetições, faço menos 1, depois I vezes esse número, tá? Eu costumo guardar, se isso daqui tudo veio do total, eu faço o seguinte, vejo quanto que é o grau de liberdade do tratamento, qual que é o grau de liberdade total, e aí eu faço por diferença. Então, eu faço o total menos o grau de liberdade do tratamento, o que sobrou fica pro resíduo, tá certo? Então, tanto faz de um jeito ou do outro, tá? Posso usar essa fórmula, então, ou posso fazer esse menos esse dá esse, tá certo? Depois, a gente precisa achar esse daqui, ó. Soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado resíduo e soma de quadrado total, tá certo? Bem, para eu achar a soma de quadrado primeiro, total, resíduo e tratamento, eu vou sempre achar essas duas primeiros, do total e do tratamento. Do resíduo eu vou fazer igual ao do grau de liberdade, vou fazer por subtração, certo? Para começarmos então aqui, antes de fazer a soma de quadrado total, que é essa que está aqui embaixo, eu preciso achar um C. Esse C é o que a gente chama de fator de correção. Tá? Eu sempre acho ele primeiro, fator de correção. Tem essa fórmula aqui, né, pessoal? Mas ó, o que quer dizer isso daqui? Vamos pensar, o que está dentro do parênteses é um somatório dos valores de y. Então, eu somo todos os dados da tabela,
tá certo? O resultado de todos os dados juntos, a soma, independente de qual repetição ou de qual tratamento, somo tudo. Pego esse total, eu elevo ao quadrado, tá certo? E depois divido pelo I vezes J, que é o número de parcelas que eu tenho, que é também o número de dados que eu tenho, tá certo? Então, ó, vou voltar na tabela aqui só para a gente ver, ó. Nessa tabela, se eu tenho aqui I tratamentos e J repetições, I vezes J vai dar o meu número de dados que eu tenho aqui. Então, na prática, eu estou somando todos esses valores, estou elevando ao quadrado e dividido pelo número de valores que eu somei, tá certo? Então, I vezes J aqui. Esse somatório, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês, dá para fazer pela calculadora, tá bem? Então, eu vou pegar, somo todos os valores, elevo ao quadrado, divido pelo número de valores que eu tenho. Esse vai ser o meu C. Depois, para achar o S que é total, como que eu faço? Eu pego cada valor observado, elevo ele primeiro ao quadrado, depois somo todos e subtraio o C. Tá? Então, na prática, eu vou mostrar que essa soma também, ó, eu faço pela calculadora, a gente ganha tempo, tá certo? Mas na prática é isso que eu estou fazendo, ó. Estou pegando cada valor na minha tabela, porque aqui são valores que vão ter, são números. Pego cada número, elevo ao quadrado primeiro, tá certo? Depois somo tudo. Esse resultado eu subtraio o C. Quando eu fizer isso, nós vamos ter o SQ total, tá certo? O SQ de tratamento, como que eu faço? Lembra que o TI, que eu falei para vocês que era o total de cada tratamento? Então, eu vou pegar o total de cada tratamento, que é esse TI, vou elevar ao quadrado e vou somar. Tá certo? Vou pegar essa parte aqui, ó. Total de cada tratamento elevado ao quadrado e vou somar. Depois, vou dividir pelo número de repetições menos o C. Então, vou voltar lá na tabela para mostrar. Ó. Nessa tabela, eu já não calculei o total de cada tratamento? Eu posso até construir uma outra coluna, se eu quiser, fazendo cada total desse ao quadrado. Depois que eu fiz cada total desse ao quadrado, eu somo tudo, tá certo? O resultado eu divido pelo número de repetições de cada tratamento. Então, se todos aqui ó, tiveram o mesmo número de repetições, tiveram J repetições, que gerou esse total. Eu divido por J e aí eu subtraio o C, tá certo? Com isso, eu vou ter achado mais um valor, que é o SQ de tratamento. E o SQ do resíduo, soma de quadrado do resíduo, eu faço por diferença. Eu pego o soma de quadrado total menos o soma de quadrado de tratamento. Então, olha aqui, ó. Achei esse número aqui, o S, soma de quadrado total, por essa forma. Achei o SQ de tratamento, pela fórmula que eu mostrei agora há pouco. Pego esse menos esse, eu acho o SQ do resíduo. Depois, pessoal, que eu fiz isso, tá? Lembrando que isso são somas de quadrados. O que é isso? Soma de valores que foram elevados ao quadrado. Então, uma observação importante, esses três números nunca vão ser negativos. Então, são sempre positivos, tá certo? E aí, na prática, agora, eu pego aqui e faço os quadrados médios. Como que eu faço os quadrados médios? Eu pego cada soma de quadrado e divido pelo seu respectivo grau de liberdade. Então, eu não tenho a soma de quadrado tratamento? Divido pelo grau de liberdade tratamento, vou achar esse daqui. Depois, soma de quadrado resíduo. Divido por grau de liberdade do resíduo, vou achar esse daqui. Aqui não precisa, que eu não vou usar, mas se eu quisesse, soma de quadrado total dividido pelo grau de liberdade total, eu acho o quadrado médio total, tá? Esses quadrados médios, na verdade, pessoal, são variâncias. Então, na verdade, se eu fizesse geral, era aquela fórmula da variância que a gente tinha. Eu acharia a variância dos dados. Dessa variância dos dados, eu tenho uma parte que é devida ao tratamento e uma parte que é devida ao que eu não consigo controlar. Depois eu faço uma divisão entre eles. Quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do resíduo. Eu estou achando uma razão entre eles, uma relação entre a variabilidade dos tratamentos em relação à variabilidade do resíduo. Quando eu faço essa divisão, eu acho meu F calculado, tá certo? E aí, quanto mais diferença tiver entre os tratamentos, maior vai ser a variância dos tratamentos, maior vai ser o QM dos tratamentos. E aí, maior vai ser o F, tá certo?
Bem, feito isso então, aqui é os quadrados médios que eu falei para vocês, basta pegar cada soma de quadrado e dividir pelo seu respectivo grau de liberdade, depois o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, eu acho o F, tá? Feito isso então, pessoal, eu vou comparar esse F que nós vimos que é calculado, tá certo? Com o F que vem da tabela. Então, olha lá, tendo completado aquela tabela lá, aquela análise de variância, a estatística F calculada é usada para julgar a significância da diferença entre as médias do tratamento, ou seja, com base nesse F calculado, que eu vou falar se teve ou não diferença entre os tratamentos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou comparar ela com o F que vem de uma tabela, chamada F tabelado. Se o F calculado for maior do que o F tabelado, ou seja, se o F dos dados for maior do que o F que vem da tabela, eu rejeito a hipótese H0. Lembra que a hipótese H0 é que não tem diferença entre os tratamentos. Então eu falo que ela não é verdade. Se eu falo que ela não é verdade, eu concluo então que pelo menos um tratamento difere dos demais. Ou existe, né, ao menos uma diferença entre as médias dos tratamentos. Do contrário, se o F calculado for igual ou menor do que o tabelado, a gente não rejeita a hipótese H0. Então a gente não rejeita ela, a gente aceita ela, né? E aí não rejeitar ela é dizer o quê? Que não existe diferença entre as médias dos tratamentos, tá certo? E aí, para achar esse F tabelado, nós vamos ter que consultar uma tabela chamada F-Snedecor. Tá? Eu vou mostrar num outro vídeo como que consulta a tabela. Mas para consultar a tabela a gente precisa de duas informações. Essas duas aqui, ó, I-1. Quem que é esse I-1? Grau de liberdade do tratamento. E J-1, grau de liberdade do resíduo. Então, resumindo, pessoal, ó, para eu consultar a tabela eu preciso do grau de liberdade do tratamento e o grau de liberdade do resíduo, tá certo? Para achar quem? O F tabelado de tratamento, certo? Próxima aula a gente vai próxima videoaula a gente vai pôr a mão na massa, fazer todo o passo a passo resolvendo esse exercício aqui, tá bem?